Olá, me perguntaram o que são anjos e demônios, né? Tem até essa série aí, é um assunto que é alvo de especulação, né? Teorias da conspiração e tudo mais, aí livros, as livrarias aí, as melhores livrarias, né? Eu só vou evitar de citar nome de algumas, né? Até mesmo por causa da ética. Mas uma boa livraria aqui em Campo de Goytacazes está cheia. No Rio de Janeiro, que eu frequentei, Niterói, São Gonçalo, a Macaé, há várias livrarias boas e shoppings, né? Estão ali abarrotadas, sebos também que você encontra, até mesmo na internet, você vê em forma de PDF e EPUB, né? Arquivos digitais acerca de anjos e demônios. Até livros cabalísticos, né, livros de misticismo, de autoajuda, fala sobre esses seres. Bom, anjo, na Bíblia e teologicamente, o anjo seria malak, né, mensageiro. Seria um ser espiritual etéreo, né, a serviço do bem, a serviço do reino de Deus e de Deus. E o demônio, o diabo, seria o contrafator de Deus, segundo João Calvino aí, nosso reformador protestante, um dos mais brilhantes aí que eu considero, os meus favoritos, entre Lutero, Calvino, Zwinglio, Pierre Viret, Pedro Valdez, Francisco de Enzinas, poucos conhecidos, o próprio Menno Simons, né, dos Anabatistas, que deu origem à minha denominação batista, e eu gosto muito de Ulrich Zwinglio, muito esse reformador, pouco divulgado e conhecido, mas tem escritos aí, bíblicos e teológicos também, muito ricos, que me acrescentou muito a minha vida eclesiástica, teológica e bíblica, e filosófica também, porque a teologia de Zwinglio ela era mais filosófica também, e bíblica. Mas se não, vejamos, os anjos, alguns falam demônios de anjos caídos, né? Assim como assim, a estrela da alva, assim como estiveste no céu e caíste, isso, aquilo, outro, como está lá em Apocalipse, né? Eu sou o A e o Z, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a raiz e a geração de Davi, a estrela da alva. Uns falam que seria Satanás, né? Ou Reóforos, ou Lúcifer, que é um nome latino. Na verdade seria o rei de Tiro e Sidom, né? Cidades ali margeando a costa do mar Mediterrâneo. Bom, os anjos seriam seres espirituais a serviço de Deus, né, com grande capacidade intelectual, poder dado por Deus, diga-se passagem, os demônios de igual forma, os anjos caídos, chamados anjos caídos. Mas as três pessoas na Bíblia que eu vejo como possessão demoníaca, aliás, as quatro pessoas seria a médium, a mulher, a necromante ou a feiticeira, a macumbeira de Endor, aquela pitonisa e tal, que invocou o profeta Samuel para Saul, rei Saul e tudo mais. O espírito foi uma sessão espírita, com todo respeito. O rei Saul, né, que foi atormentado por um espírito maligno, demoníaco, Judas Iscariotes, que traiu Jesus, e o próprio Gadareno, endemoniado Gadareno, que Jesus curou, foi ali nas regiões de Gadara, ou Gerasa, foi ali e libertou aquele homem de uma legião de demônios, né? Porque ele perguntou para ele, qual é o seu nome? O meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Dizem os estudiosos que uma legião de soldados romanos era entre 6.000 a 12.000 soldados. Então, teoricamente, se fosse verdade
ipsis literis, ou ao pé da letra, teria uma legião de 6.000 demônios naquele homem. Bom, é claro que é uma linguagem metafórica, né, e simbólica, né, hiperbólica, que alguns diriam. Mas, basicamente, aí tem aquela questão: existiram antes de Adão, depois da queda de Adão, antes do dilúvio, depois do dilúvio, no período de Jesus, né? Eles chamavam de Shedaia ou Shedim, daimon ou daimonosomai, ou seja, possesso de demônio. Mas os demônios e os espíritos malignos seriam seres também espirituais, né? A Bíblia fala a serviço de Satanás, do diabo, que quer dizer adversário, Rachatan ou Satã, e contra o reino de Deus e tudo aquilo que representa o bem. Eles teriam também certo tipo de poder limitado pela soberania e senhorio de Jesus, e as suas armas principais seriam os dados inflamados, as tentações, as enfermidades, como loucura, depressão, alcoolismo, alguns falam até homossexualismo, não estou aqui para julgar, mas seriam influências demoníacas, suicídio, fraticídio, homicídio, latrocínio, confusão mental e epilepsia. Aí tem a parte orgânica de doenças psicossomáticas e existe a parte espiritual, que são os espíritos malignos que atingem vícios de cigarro, maconha, haxixe, crack, LSD, êxtase, cocaína e outros mais entorpecentes aí, né? Cheirinho da loló e tudo mais aí, guimbinha de cigarro, bebida, alcoolismo, que é uma doença séria, depressão, que é uma doença séria, não é uma simples melancolia. Quem estuda psicologia, psiquiatria, neurologia, enfermagem, medicina sabe disso. Então, depressão é coisa séria. E alguns falam, alguns autores cristãos, teólogos sérios, evangélicos, falam que seria a ação direta, suicídio também, né? Seria ação direta do diabo e de demônios, ou chamados espíritos caídos, tá ok? Um abraço aí, Deus abençoe.